Vamos lá, estamos começando mais um Vitrine Alternativa, programa justamente para quem quer divulgar o seu trabalho, contar um pouco da sua história, falar do que oferece também de serviço ou trabalho para as pessoas. E hoje o assunto eu admito que eu vou ficar muito intrigado, porque eu adoro esse tipo de tema. Porque nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o psicanalista e hipnoterapeuta Flávio Alcântara para falar um pouco sobre de hipnose dentro de um tratamento terapêutico. Flávio, que legal você estar aqui. Obrigado por atender o nosso chamado, por comparecer aqui, participar do Vitrine Alternativa, para falar de um assunto que eu admito, me fascina, que é essa questão da hipnose. Sempre que você mexe de alguma forma com as pessoas, assim, me chama muito a atenção. Uhum. E eu quero primeiro agradecer sua participação. Obrigado por estar aqui. E para começar, eu queria que você diferenciasse o que é a hipnoterapia, né? Acho que é esse o termo mesmo. Sim. Com aquela hipnose que a gente vê muitas vezes em shows, do pessoal do bem dormido, do dorme, 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 estalei o dedo, você virou um cachorro. Explica qual que é a diferença, Flávio. Bom, a hipnoterapia, ela está voltada a um tratamento terapêutico, né? Quer dizer, não é por acaso que é hipnoterapia, quer dizer, são duas palavras unidas que formam um sentido que é esse do tratamento, né? Agora, o que a gente chama de hipnose de palco é entretenimento. Ele tá ali para não só brincar com a própria pessoa, do que brincar com as pessoas que estão vendo. Então, quer dizer, a gente, normalmente, uma pessoa que entra mais no mérito da brincadeira são pessoas mais suscetíveis à hipnose. São pessoas que têm uma facilidade de entrar em transe. Porque é combinado. O trabalho muitas vezes o do palco tem um preparo. Aquele que cola a mão na cabeça, cola o pé no chão, isso daí, e eu falo porque eu fiz quando eu comecei, eu participei dos cursos, e dentro do curso tem essa parte de hipnose de palco, né? E eu posso me dizer que eu sou um cara extremamente sugestionável, vamos chamar assim. Por exemplo, coloca a mão na cabeça e você começa a perceber que joga uma cola e essa cola vai colando e você não consegue tirar mais a mão e tudo mais. E aí você fala assim, agora tenta tirar, você não consegue. Aí você fala, mas como eu não consigo, né? Eu tenho consciência, eu estou acordado, como é que pode? Mas isso quer dizer que você ainda está em transe. Então, por exemplo, dirigir, você está em transe. Porque transe hipnótico é foco. Quer dizer, quando você está estudando e não consegue tirar o olho do caderno, você está em transe. Pera aí que agora eu vou tirar uma dúvida que eu tinha, que aconteceu comigo. Quantas vezes eu tô dirigindo, muitas vezes... E acho que chegou mais cedo em casa. Não isso, mas eu me perdi absolutamente no caminho. Eu falei, cara, eu já passei por aquele trecho, mas eu não lembro o que aconteceu. Sim. E já aconteceu uma situação ainda pior, que eu lembro que eu tava numa determinada rua, a hora que eu voltei, me toquei de onde eu tava, eu não sabia onde eu tava, eu fui reconhecer por placas, porque eu tava absolutamente perdido. Sim. Eu tava no trajeto, mas eu tava absolutamente perdido. É uma hipnose isso? Eu fui hipnotizado. Em transe. Quer dizer, eu falo que a pessoa está em transe, né? Que é um transe, que é uma alteração de estado emocional, estado mental. Mas é um transe. Mas como que aconteceu isso? Porque você tem uma certa sugestionabilidade. Porque normalmente dirigindo, você já entra em transe. Porque você tem uma posição só, você tem foco no que você está vendo, né? Você troca marcha ou não, dependendo se o carro é automático ou não. Quer dizer, você escuta uma música, você não está ali, você está em algum lugar. O corpo está seguindo o que a mente está vendo. A mente inconsciente, o subconsciente que a gente chama. E essa parte é a que está te conduzindo. Muitas vezes você chega mais cedo em casa, você fala, nossa, mas eu faço o caminho todo a ver, mas hoje eu cheguei mais cedo, como ao contrário também. Então, é como eu estou sendo conduzido pelo meu subconsciente.
Olha só. Porque enquanto mais pensamentos eu tiver, por exemplo, você vai pensando enquanto dirige, pensando no trabalho, pensando nas dívidas, pensando no boleto, E aí que a gente se pensando... distrai, né? E aí é onde a gente... Não é que perde o foco está sempre constante. Né? Você está olhando e aquela parte que o nosso subconsciente ele está te conduzindo. Perfeito. Você vai parar no farol, você vai ter distância do carro da Muda a frente, marcha normal. muda a faixa normal, que isso daí é o automático. Isso é o que já está automático na sua mente. Aquilo que sai fora do automático, que depende de uma elaboração, tem uma parte do cérebro que fica tomando conta disso. E enquanto ela fica elaborando aquilo lá, a outra parte fica agindo de forma autônoma. Olha só. Então, essa parte de condução do cérebro é séria, não é tão assim... Isso que eu ia perguntar, a pessoa que constantemente ela sai desse foco, ela sai desse presente, ela tem geralmente alguma coisa, tem que fazer algum tipo de tratamento por perder esse foco o tempo todo? Depende. São os chamados TDAHs? É tudo Depende. isso, O TDAH ele tem mais essa coisa da aceleração do pensamento ou falta de foco e tal. Mas isso não quer dizer que ele seja uma pessoa que não lida bem com a vida. Não, é que tem determinados pontos que ela não detém foco, ela não consegue atuar dentro daquele processo. Então, por isso que ela tem que saber manejar esse tipo de pessoa. E dá para tirar bons resultados de um TDAH. Agora, tem que saber conduzir. Com a hipnoterapia. Com a hipnoterapia, mas não tem a cura propriamente dita, mas tem uma melhora, pelo menos a pessoa começa a determinar o que ela se interessa. Por exemplo, eu estou lá estudando matemática, putz, eu não consigo, e fico olhando lá, mas português eu gosto. Você entendeu? Então, quer dizer, se você consegue trabalhar a pessoa dentro do contexto, pelo menos ela consegue, por exemplo, quando criança, consegue levar a vida de uma forma mais tranquila. Não vai ter notas boas de matemática, mas vai ter português, vai ter história. Então, quer dizer, ela passa. O problema é quando você fica insistindo naquilo que ela não lida bem e ela não tira nenhuma nota boa. Entendi. Porque ela é uma pessoa difícil também. Ela é uma pessoa difícil de manejo. Ela tem vontade própria, é mais complicado. Hoje, a hipnoterapia, quais são as áreas, quais os tratamentos que é comprovado que a hipnoterapia funciona de uma forma mais eficaz? Olha, só um adendo aqui, por exemplo, eu teve um professor de um curso que eu fiz de hipnose para dor, é uma pessoa, Rodrigo Riso, o nome dele, e ele se auto-hipnotizou, né? Ele desenvolveu uma metodologia de autodesenvolvimento, de auto-hipnose, né? E tem no YouTube esse vídeo, que ele fez um tratamento de canal sem anestesia, para ver a profundidade. Que graças a Deus eu nunca tive dor de dente a esse ponto, mas diz que é terrível, né? Sim, não, a hora que você entra com a broca, que pega o nervo e tal, é aquela coisa absurda. Tanta verdade... eu não tive um caso assim tão profundo, mas dentro de um consultório de podologia, né, a pessoa me chamou para ajudar, porque o podólogo em si ele não pode aplicar uma injeção de anestesia quando a situação é muito profunda, é um tratamento mais pesado, vamos chamar assim, né? Não é só uma unha encravada, é uma coisa um pouco mais além, né? E aí eu fui, você consegue por a pessoa, pelo menos em transe, para mim poder... Eu falei, vou tentar, né? Aí eu olhei, eu tenho um processo de puxar aquela mão, né? O hand pull, né? Aí você fica olhando, a pessoa começou a piscar, você puxa, a pessoa fica, né? No estado, e aí você começa a conduzir ela dentro da indução e vou levando. E agora você está numa praia, está cheio de pedras, e você vai pisar em pedras. Uma hora vai doer, outra hora não vai doer.
Mas tudo bem, que você está indo no caminho de pedras, né? Mas você tem um mar, você quer passear. Enquanto isso, o procedimento estava sendo Aí, feito. aí a pessoa olhava para mim, eu fiz um positivo, vai, porque a pessoa já tá profunda, né? Olha só. E fui, e a pessoa fazia assim, e fazia assado. E eu ali, sustentando. Aí eu fiz assim, né, para ver se acabou, né? Porque. Tá acabando a praia, pessoal. Exatamente. É mais ou menos isso. Passadão, já caiu um menino na praia já. Mais ou menos isso. E aí a pessoa fez assim, né? Aí eu fui trazendo a pessoa devagar, mas puta, mas demorou muito, assim, sabe? Foi uma sustentação do trânsito bastante longa. A pessoa quando voltou, ela não lembrava do nome, ele não sabia o que estava fazendo lá. Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Não, você fez aqui um tratamento aqui no Podologia? Sério? Nossa, que coisa. Sabe, mas isso daí é até normal. Tá. Porque Mas volta depois, né? 10 minutos. Normalmente a gente coloca isso em 10 minutos. Tá. A pessoa fica perdida, como você ficou. Tá. Você entendeu? Sim. Dependendo do nível do transe, quanto mais profundo, mais tempo demora para vir para a superfície, vamos chamar assim. Porque, tanto é que o processo, quando a gente volta, a gente chama de imersão. Então você tem a indução, a condução, que é dentro do inconsciente, trabalha ali embaixo, depois você tem a imersão, que é a hora que você volta. Né? E dependendo da profundidade, demora para voltar. Agora, Flávio, você falou de pessoas mais suscetíveis para hipnose, como é o caso daqueles shows. Até eu. Né? Eu não te soltava. Se o cara falou, eu vou te estalar o dedo e você soltar. 3, 4, 6. Puta, mas assim você fala, meu, eu não sei o que eu tô fazendo. Porque assim, se existem pessoas mais suscetíveis, outras nem tanto, a eficácia da hipnose nesses casos vai depender da pessoa se é mais suscetível ou não, nesse caso, da hipnose terapêutica? Não, tem pessoas mais difíceis de entrar em transe, que são pessoas mais racionais, que a gente fala. No caso, você como eu, muito provavelmente são pessoas mais sentimentais. Pessoas que trabalham mais o sentimental, não antes do racional, porque senão que atrapalha um pouco. Mas, vou dizer, você leva em consideração a parte sentimental. Então, você é mais empático, vamos chamar assim. Tanto é verdade que tem muitas vezes que eu mesmo entro em transe quando eu estou aplicando hipnose. Eu começo a ficar meio com sono, porque eu tenho que manter uma voz monotônica, conduzir de uma forma lenta, ter termos assim que a gente vai usar específicos. Então, Peraí, então o sono, quando você tá vendo um filme, o sono é ser um transe? Sim. Tá explicado, minha namorada tá aqui, ó. Aí, Mária, eu já explicando, tô Toda vez que você entra, quando eu tô vendo filme, tá vendo? Porque aquilo que eu te falei, o transe propriamente dito, aquilo que a gente gosta de ter, de estar ali com a pessoa na tua frente ali, se você medir no eletroencefalograma, vai estar entre 4 e 8 Hz, em termos de frequência, né? Bem, aquela onda bem longa, assim, né? Não é aquela... A gente está aqui no consciente, 35 Hz, então é um pico perto, assim, quase ponta de serra, né, que a gente fala. Sim. Esse aqui é bem arredondado, 4, 8 Hz, que é uma forma de sonolência mesmo. Então, quando você está em transe, você escuta, você presta atenção, porque é um hiperfoco. A gente tem um hiperfoco aonde eu estou indo. Por exemplo, se eu falar que a pessoa está indo eu determinei que ela vai para um jardim, porque ali é um lugar mais calmo, que eu senti que ali é melhor. A pessoa vai acreditar que ela está num jardim. Ou seja, a impressão que ela vai ter é que ela está sonhando. É um sonho vívido que a gente fala. É um sonho que você está vivendo o sonho, só que ela está sendo conduzido. Por isso que a gente tem termos que a gente chama de sonho conduzido. Porque é como se fosse eu conduzindo a pessoa dentro do sonho dela. Porque o sonho é livre, né? É aberto. Você sonha com aquilo que vem, você não escolhe. Mas nesse caso você criou uma situação onde a impressão que tem é um sonho. Então eu estou realizando um monte de coisa lá naquele sonho. E as sugestões começam a aparecer a partir de hoje. E você, com essa experiência, você começa a ter mais isso, mais aquilo. Quer dizer, então você começa a mudar o inconsciente. E como a gente trabalha por camadas, nós temos uma camada nossa
consciente e a inconsciente. No meio do caminho tem o senso crítico. Eu só consigo passar para o inconsciente quando o senso crítico me deixa. Se você for muito racional, é onde pega. Quando você está acompanhando uma palestra, alguma palestra, ou um momento, aquela meditação de relaxamento, que a voz da pessoa vai entrando na sua cabeça, você de olho fechado, é uma espécie de hipnose, então? Monotom é monotônico. Essa coisa que. E agora? Não sei o quê. Quer dizer, isso é difícil a pessoa entrar em tanto. Mas se a pessoa fica no mesmo tom. Na mesma frequência. É fatal. Ou seja, muitas vezes não é nem sono que você sente. Não. Não é que você está cansado, que você. Não. Você está desligando, literalmente. E o subconsciente está guardando tudo aquilo que está sendo falado. Tá. Ou seja, não tem nenhum problema se você, num momento de relaxamento, talvez na pessoa, naquela meditação guiada, se a pessoa está falando guiada. E você entra nesse transe e dorme, você está, de certa forma, absorvendo, como seria na hipnoterapia. Sim, presencialmente seria isso. E eu também mando áudios hipnóticos para a pessoa escutar à noite, antes de dormir e tal. Comento, o inconsciente vai escutar do mesmo jeito, que quem dorme é o consciente, o inconsciente não dorme nunca, porque ele tem a função dele de dar manutenção no próprio corpo. Então todas as funções, respirar, coração bater, o fígado funcionar, a digestão acontecer, o metabolismo funcionar, sabe? Aquela troca de pele, troca de célula, toda aquela manutenção, quem trabalha é o inconsciente. Então tudo já está gravado isso, é como se a gente tivesse um sistema operacional, a gente já nasce com aquilo. Quer dizer, você não aprende, aquilo lá é automaticamente do ser humano. Então quem comanda aquilo é o inconsciente. Existe um comando, mas não precisa do consciente. O consciente que dorme, o consciente que descansa. Por isso que a gente acaba sonhando, porque tem o próprio Freud colocava que aquilo é uma forma de proteção. O sonho é a proteção do sono. Então, para você se manter dormindo, você precisa do sono, do sonho. Tá. E agora uma questão importante, e só para até defender também quem realiza um trabalho como o seu, Flávio, como hipnoterapeuta, dentro da psicanálise e tudo mais, eu acredito que existem muitos charlatões por aí, infelizmente quem não respeita essa técnica da hipnose, né? É o uso, tem um né? jeito de identificar, você consegue identificar quando a pessoa não está fazendo um trabalho tão sério assim? Porque eu acho que é importante para quem está até acompanhando a gente para direcionar, procurar talvez um tratamento hipnótico com a pessoa certa, né? Sim, a gente até percebe, porque o que está sendo dito não está levando a lugar nenhum. Né? Então você fala, está confuso esse caminho, o que a pessoa está querendo com essa condução, né? Mas existe o próprio senso crítico que eu te coloquei. Se ele se sentir ameaçado, a pessoa volta sozinha. Por algum motivo ela não entra. Tá. Que aí, às vezes não é a pessoa que é muito crítica ou muito racional. Às vezes é a condução mesmo que está confusa, a pessoa não consegue acompanhar, e agora você está não sei o que, respira, e agora você abre o olho e fecha o olho. Sabe, a hipnose clínica usa muito, que é o tipo de condução, né? Que você consegue trabalhar a profundidade. Então, dentro da hipnose clínica, você tem aquela coisa de você abre o olho, fecha o olho, abre o olho 3 vezes. Quer dizer, porque simula alguma coisa quando você de manhã acorda e não quer levantar. Tá. Aí você acorda um pouquinho, aí você vou relaxar mais um pouquinho. Daqui a pouco acorda de novo. Se você fizer isso 3 vezes, por exemplo, colocar o relógio para despertar e não desperta, você perde a hora. Tá. Você de repente dá aquela apagada, daqui a pouco você levanta, já passou 40 minutos, 50. Aí você perdeu a hora. Você entendeu? Então, se usa na hipnose clínica, usa um pouco dessas nuances assim. Eu uso muito a hipnose ericksoniana, que eu trabalho muito com essa coisa mais metafórica, mais lento, né? Tá. Então eu uso um pouco da clínica
e um pouco da ericksoniana na hora da condução. E só você estava me contando, a gente já está caminhando para a nossa reta final, eu ficaria aqui mais umas 3 horas falando desse assunto. Mas você falava, Flávio, que você primeiro se tornou... Sim. Fez o curso de hipnose... Como terapeuta, né? Exato, para depois fazer psicanálise, para entender toda essa questão e ajudar a colaborar com as pessoas fazendo da hipnose uma terapia. Que a gente diz, por exemplo, isso a gente vê muito na própria PNL, né? Que eu também fiz programação neurolinguística, que a gente diz muito que a gente tem que vestir o manto do mago, né? Quer dizer, ou seja, isso na verdade parece uma coisa meio egocêntrica, né? Sim. Mas na verdade é criar uma autoridade. Né? Então, quando você é só terapeuta, nem sempre você adquire a autoridade sobre a outra pessoa. E a outra pessoa, ela vai, se ela te enxergar como alguém que tem autoridade sobre o que está fazendo, ela fica mais sugestionável, né? Automaticamente. Ela fica mais segura, ela fica mais confiante. E aquilo acalma, e acalmando, ela segue o barco, ela aceita a sugestão, vai que vai. Então, quando eu fiz, por exemplo, eu comecei com hipnose, não sabia nada, absolutamente nada. O pessoal falava uns termos ali no curso, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu achei que era fácil, e não é. O que é fácil é pôr a pessoa em transe, dormir lá, como podemos chamar de mas não dorme, ela fica cochilando, que a gente fala, é um cochilo profundo. Aí você olha a pessoa em trânsito, até babando ali, você olha a pessoa e fala, mas o que eu faço agora, né? Porque agora que é a hora de você tratar a pessoa. Então você tem que saber, conhecer, entender se ela está dentro de um trauma, se ela está dentro de uma síndrome, se ela tá só em pânico, se ela está com medo, e esse medo é da onde, se é da criança interior, se é do adulto, quando que aconteceu. E é onde a gente usa a psicanálise. Então, na época que eu estava usando como terapeuta, me fugia muito. Eu ia para um caminho, era outro. Não funcionava. Né? O que eu me aperfeiçoei muito foi processo de luto. De luto pesado, a gente consegue fazer a pessoa, porque como o luto tem 5 fases, que é uma negação, uma raiva, que aconteceu, né? Negação, fala, por que não acredito que isso aconteceu, não acredito que ele morreu. Na raiva, assim, tanta gente para morrer, vai morrer ele, entendeu? Depois tem um momento que a gente chama de barganha, que é quando você começa a aceitar esses dois. Você vê que não adianta fugir da realidade, porque aconteceu mesmo, então eu acho melhor começar a entender e tal. Depois tem uma tristeza que a gente passa, que chama de depressão, uma tristeza, e aí vem a aceitação. E dentro da psicanálise, a gente vê isso como normal até 2 anos. Você pode estar dentro de um luto até 2 anos. A partir daí você entra num luto patológico, você não sai mais. Você está sempre triste, toda vez que você vai falar, você lembra da pessoa, guarda o sapatinho, guarda a camisa. Tem mulheres que entram num luto tão profundo no marido, por exemplo, que guarda a camisa usada, que é para quando está com saudade, dar um cheirinho do perfume que ele tinha. Papapá. Quer dizer, isso é doentio, né? A pessoa não sai do lugar. Então ela tem que andar, ela tem que aceitar. Então eu desenvolvi um método e forma, não é bem um método, é uma forma de abordar isso, que a pessoa consegue sair com mais rapidez, vamos chamar assim, né? E ela segue a vida com mais saudável. Né? E tem o compulsivo, a partir da alimentação, vai bem, a partir de medo, também eu consigo liberar bastante. Então tem algumas coisas que a gente acaba se especializando. Não adianta você falar assim, comigo bate no peito, não é comigo, bato no peito e chuto para gol. Não é bem assim. Você tem que se especializar. Você tem que ser solidário ao problema da pessoa. Porque senão você fala, deixa comigo. A pessoa já. E isso não vai ajudar a pessoa sair do problema. Né? Isso não cria autoridade. Chegar para a pessoa e falar que deixa comigo que eu resolvo. Não tem como, né? Não.
Flávio, eu ia falar assim, poxa, me hipnotiza aí, mas eu tô com medo agora, que eu preciso terminar. Se eu terminar aqui sem saber meu nome, fica complicado. Então por isso que eu vou chamar o Michael. Não, tô brincando, meu Michael. Tô brincando, não vou me hipnotizar ninguém. Eu fico curioso, mas... Não é, Eu também acho que é outra circunstância, a né? pessoa, muitas vezes, ela não, como é que a gente pode dizer? Ela não entra em transe automaticamente. Sim, não é tão simples, né? Até porque ela fica com vergonha se tiver gente olhando. Sim. Então ela vai fechar o olho. Mas à medida que você vai conduzindo, e agora você vai indo para mais profundo, não sei o quê, tem um tempinho. É um ambiente diferente. Não, quando a gente aprende, né? Quando os cursos que eu fiz, a gente aprende hipnotizando gente na praça. Você entendeu? É bem. E funciona. Só que a gente vai olhando a pessoa tem que ser mais simplinha, mais tranquila, mais amorosa, Tá. mais. Se for muito racional, já chega, não, comigo não funciona, essas coisas. Então, não vai funcionar, porque ela já pôs uma barreira. Então, se ela não quer ser hipnotizada, precisa de uma aceitação. Precisa de uma aceitação. Até para o tratamento dar certo também. Exatamente. Então, às vezes por medo não vai. Ser tratada com essa técnica, né? Exatamente. O terapêutico, né? O tratamento terapêutico, ele é um pouquinho mais lento, mas ele é mais profundo. Esse aí é bem raso. Claro. Fábio, para a gente terminar, é claro que acho que muita gente deve estar curiosa para procurar o seu trabalho, para buscar também tratamento com hipnoterapia. Passa para a gente, então, os seus contatos, de que forma procurar também os seus serviços, para quem tem algum trauma, tem alguma questão que precisa ser curada. Sim. E tem alternativa da hipnoterapia, né? O meu Instagram, que está sendo modificado, mas é o meu Instagram, aquele @ né? Hipnosclínica Sorocaba. Certo. Tudo junto, obviamente. Depois tem o contato, eu costumo fazer meu contato através do WhatsApp, certo, que é pelo número 15 981880730. Legal, a gente vai deixar também aqui embaixo para quem estiver. Tem um site também. E o meu atendimento, eu estou mudando, por isso que eu ainda não posso deixar o número, porque eu ainda estou vendo o endereço certeiro, o endereço físico, né? Mas também pode ser presencial, claro, e pode ser online também. Tem muita pelo gente WhatsApp também. Pelo WhatsApp também. E pode ser tratamentos semanais ou quinzenais. Porque como meu atendimento ele é diferenciado, ele tem 2 horas e um pouquinho mais de conversa, de transe, uma coisa para você ter tempo, não é aquela coisa corrida como a psicanálise normal. Então eu uso a psicanálise para entender a pessoa e fazer um transe baseado naquela situação daquele momento, né? Então, é por isso que dá para ser de cada 15 dias também, porque muita gente fala assim, nossa, mas é muito tempo. Até tem, mas como é 2 horas e pouco, é como se fosse 2 sessões em uma, né? Então é muita coisa a gente vê, muita coisa a gente faz, e o processo é até em 6 sessões. Eu trabalho, quando eu comecei eram 10, depois eu passei para 8, e hoje eu estou em 6 sessões. Quer dizer, então até 6 sessões eu consigo fazer com que aquela pessoa, aquilo que ela me traz, funcionar, a pessoa começa a funcionar melhor. A gente vai deixar na descrição desse vídeo aqui também todos os detalhes, os contatos do Flávio Alcântara, que é psicanalista, hipnoterapeuta, participando com a gente aqui do Vitrine Alternativa. Agradecer demais, viu, Flávio? Muito legal. Estou à disposição. Cara, é um assunto que chama atenção e serve de alternativa para muita gente que procura tratamento. Obrigado pela presença, Imagina, viu? Precisando um tema específico. Com certeza. Eu acho que também, porque aqui foi bem em geral, mas de repente alguma experiência feita, algum tratamento, enfim, está à disposição. Muito obrigado. E olha, agradecendo também todos que estão nos acompanhando. Eu vou hipnotizar você agora. Você que está aí nos acompanhando, você vai deixar o seu like, o seu joinha nesse vídeo, vai seguir também o canal do Central Podcast, vai acompanhar todos os Vitrine Alternativos. É assim que funciona? Tinha que ter um pouquinho de indução, mas é bem assim mesmo. Bom, mas deixa o like, deixa o seu joinha, curte, compartilhe também esse vídeo muito legal, que o Vitrine Alternativa sempre trazendo boas histórias, trazendo também um pouco mais do trabalho de pessoas que de alguma forma têm o seu valor e colaboram também para ajudar outras pessoas, como é o caso do Flávio Alcântara, psicanalista,
hipnoterapeuta que participou do Vitrine Alternativa de hoje. Deixe seu like, continue acompanhando. Tchau, gente, até a próxima.